Olá, tô de volta para falar sobre série e a série de hoje é Adolescência, da Netflix. Olha, é uma série bem legal, se você não assistiu, assista. Se não assistiu e quiser ouvir aqui as minhas considerações, saiba que eu vou dar spoiler, tá? Então eu aconselho que você assista e depois volte aqui, ou então vamos lá, já assiste com o meu olhar, né? Com um pouquinho do meu olhar. Essa série eu achei muito interessante em vários aspectos, tá? Uma é que é uma série que não tem cortes, ela não tem interrupções em várias cenas, né? Tem algumas cenas que elas são realmente muito longas, elas vão ali até o fim sem corte algum. Então eu imagino que tenha sido muito desafiador para os atores, né, terem que fazer as cenas sem errar, porque se errar tem que voltar tudo de novo. E outro aspecto importante de falar é que foi a primeira atuação do Jamie, do protagonista. Gente, tem que tirar o chapéu para ele, porque ele foi um excelente ator. De verdade, eu fiquei assim muito chocada pela interpretação maravilhosa que ele teve. Principalmente no episódio 3, quando tem ali a parte dele falando com a psicóloga. Gente, o que foi aquele diálogo, né? O que foi tudo aquilo? Foi maravilhoso. Então, para uma primeira interpretação, eu posso dizer que esse menino nasceu para atuar e tem que continuar. Bom, dê o joinha aqui nesse vídeo, compartilha com quem vocês acham que precisa ouvir um pouquinho sobre educação, sobre adolescência, sobre esses choques de geração, porque eu vou fazer algumas reflexões aqui e falar um pouquinho também de algumas cenas que me chamaram a atenção, tá? Para começar, a série toda sobre um adolescente de 13 anos, o Jamie, que cometeu um crime, né? Ele acabou tirando a vida de uma colega da escola, que era um pouco só mais nova do que ele, e essa história já começa por si só bem chocante, tá? Então, a série, né, ela começa já com os policiais entrando, invadindo a casa dele e com mandado de prisão, e com um mandado de prisão e de busca dentro da casa dele para poder achar a arma do crime que ainda não tinha sido encontrada. E aí, aquela família toda assustada, sem saber o que estava acontecendo, foram lá, né, atrás do Jamie na delegacia para entender o que houve, do que ele estava sendo acusado. E o pai ficou como responsável, porque sempre tem que ter um responsável quando o crime acontece por um adolescente, né, menor de idade. E aí o pai dele, a primeira coisa que ele faz é perguntar se realmente ele tinha cometido aquele crime, e o menino nega. No que ele nega, o pai acredita nele, né, e tenta defendê-lo até o momento de ver o vídeo que tinha uma câmera no estacionamento, né, onde ocorreu o crime, e ele viu o filho cometendo ali o assassinato. Imagina a decepção que não deve ter sido para esse pai, tá? Então isso aí já foi uma cena chocante. E a história aqui não é de quem matou, quem não matou, porque, sim, já se sabia que esse menino tinha cometido crime. Mas a história toda tentando entender a motivação, né, para esse crime acontecer. E aí que começa a história da gente avaliar um pouco da adolescência hoje em dia. Porque os policiais eles começam a investigar, inclusive dentro da escola, para entender qual foi a motivação, o que acontecia ali, o que se a menina era amiga ou não era dele. Então, isso tudo, né, eles tiveram que ir até a escola, pediram autorização para a diretora, para poder fazer algumas perguntas para alguns alunos, e ali você vê o caos instalado numa escola que é pública, britânica, e que, assim, eu imaginava um mínimo ali de respeito, educação, disciplina. É o que a gente imagina das escolas. Só que hoje em dia parece que não está bem assim, não. O que eu percebi ali é muitos adolescentes que são carentes de amor, atenção, respeito, educação, totalmente carentes de tudo isso. Você vê cada um com algum problema, né? Ou por fazer bullying, ou por sofrer o bullying,
ou por simplesmente não terem um amparo familiar, não terem uma estrutura familiar. Então você vê diversos ali cenários, né, dentro daquela escola, e aí você vê que obviamente vai refletir nas relações, vai refletir na forma de tratar, por exemplo, uma autoridade. E aí eu percebi isso quando eu vi que os adolescentes respondiam às autoridades com uma negligência, com uma falta de respeito, que eu não consigo imaginar isso na minha época, na minha geração. Eu acho que nem 8 nem 80, né? Na nossa época, era uma época mais rígida, onde as pessoas tinham que obedecer. Então, a gente não tinha que obedecer, não interessa o porquê, como tinha que obedecer. Então, a gente tinha também um certo medo, tá? E aí, a gente pode entrar realmente no choque de gerações, porque os adultos de hoje provavelmente viveram essa época um pouco mais rígida e aí, de repente, se depara ali com uma estrutura carente mesmo de afeto, porque para mim isso é carência afetiva até. E aí você vê, por exemplo, alguns adolescentes batendo de frente com o policial, desrespeitando o policial, desrespeitando a diretora da escola, mandando a diretora calar a boca. Assim, coisas desse nível, sabe? Adolescentes revoltados, sentindo ter mais direitos, né, do que deveres. Então você vê ali um caos, né, numa escola que, no meu ponto de vista, não achei que as pessoas estivessem vivenciando isso, né, nas escolas. A gente sabe que nas escolas particulares hoje existem muitas intervenções dos pais dos alunos, né, que não querem ver o filho fracassar ou que simplesmente fazem tudo pelo filho, né, trazem ali algumas situações de bater de frente com o professor. A gente sabe que isso tem acontecido bastante, mas eu não sabia que a falta de respeito estava nesse nível, tá? E a gente está falando aí de uma escola britânica. Então, imagina em outros lugares. Imagina em lugares que são subdesenvolvidos. Eu imagino que as coisas ainda estejam piores. E aí, eu vendo aquela cena, estava ficando muito angustiada de ver todo aquele caos, de ver os adolescentes não respeitando nem figuras de autoridade e vendo que eles estavam tratando tudo como se fosse uma piada. Em uma das entrevistas, né, a melhor amiga da menina que foi assassinada, ela simplesmente bate de frente com o policial de uma forma que a diretora fica o tempo todo tentando passar a mão na cabeça, no sentido de que é porque ela tá muito triste, ela tá muito chateada com o que aconteceu, né? Então, assim, querendo compreender uma atitude que para mim é incompreensível, né? E aí você vê que as coisas realmente estão acontecendo dessa forma. Então, nessa cena foi algo que me deixou um pouquinho chocada. Teve também um outro rapaz, né, que era um dos rapazes amigos do Jamie, e ele chegou a fugir do inquérito policial. Ele queria sair e ir embora antes, ele não estava a fim de responder e simplesmente ele queria levantar e ir embora. Então, eu não consigo imaginar pessoas que cresceram na minha geração, pessoas que cresceram na minha época, lá em 84, né? Anos 90, porque 84 foi quando eu nasci, então imagina, anos 90 e tal, passando por esse tipo de situação com esse desrespeito, tá? Aí, beleza. Passando essa cena da escola, vemos ali agora o Jamie conversando com a psicóloga. E quando ele conversa com a psicóloga, o que eu percebo, tá? E eu acho muito interessante a gente avaliar esse diálogo. Eu achei excelente. Eu achei que a conduta da psicóloga foi muito boa, foi muito interessante. Ela conseguiu, de alguma forma, não perder o equilíbrio, não perder a compostura e, ao mesmo tempo, conseguiu o que ela queria, né? Que era conversar e entender o que tinha ocorrido ali no momento, o que levou o Jamie a cometer o crime, e ela consegue isso em 5 sessões. Então fica claro ali que eles já tinham tido outras sessões e que aquela seria a última.
e ele já tem um certo vínculo. E foi ali que eu percebi um pouco da personalidade do Jamie. Me perguntaram: "Dani, o que que o Jamie é? Ele é um psicopata?" Eu não enxergaria dessa forma. Primeiro que com 13 anos a gente não consegue fazer um diagnóstico, porque existem algumas questões hormonais, né, que acabam, eh, vamos dizer, interferindo diretamente no comportamento da pessoa. Então, tem determinadas questões que a gente não consegue realmente avaliar, com menores de idade. No caso dele, eu percebi que ele tinha ali uma necessidade de validação, uma carência afetiva e um pouco exagerada. Ao mesmo tempo, ele também tinha aqueles surtos, né? E os surtos deles eram surtos agressivos. Então, eu imaginaria ali, se eu tivesse que diagnosticar, é claro que tudo isso requer tempo e pela análise do que a gente vê na série, né, no filme, eu acredito que ele seja border, tá? Borderline, porque você vê essa nuance, né, o surto, a agressividade, ao mesmo tempo a necessidade do afeto, a necessidade de validação, esse vínculo que ele precisa formar. Ele, por exemplo, você vê o tempo todo que ele fala, quando ela fala da relação dele com o pai, você vê que ele busca essa validação do pai o tempo todo, que ele fica atrás desse afeto, né? Então ele fica muito triste em saber que ele vai decepcionar esse pai, mas ao mesmo tempo ele não consegue se conter nesses surtos. Ali, por exemplo, ele teve acho que uns 2 ou 3 surtos, né, nesse episódio, e óbvio que ele foi contido pelos policiais. Mas se não tivessem ali os policiais, né, o que ele poderia ter feito? Né, se ele não tivesse ali já numa situação de prisão, o que ele não poderia ter feito? E fez, né? No caso, o assassinato da menina. A única coisa que eu percebi é que eles focaram muito nessa questão dos gêneros, tá? Desse problema entre gêneros, dessa rivalidade entre o gênero feminino e o gênero masculino. Isso ficou muito em evidência, principalmente porque todas as perguntas que a psicóloga fazia eram direcionadas a essa questão de gênero, porque ela queria entender qual era a relação dele com mulheres. Se esse crime tinha sido é, cometido por conta de alguma rivalidade de gênero ou por ele não gostar de mulheres. E no fim das contas, a gente percebeu que não era bem isso. Eu acho que ela deveria ter entrado ainda mais neutra do que ela entrou, porque ela fez questão de não saber qual foi a avaliação do outro psicólogo, quais foram as perguntas do outro psicólogo. Ela fez questão de tirar as próprias conclusões. Só que ela foi contaminada com essa questão aí da rivalidade de gênero, tá? Foi incluído aí um termo que eu não conhecia, incel, depois eu fui entender um pouco melhor, né, que significa, eu acho que celibatários involuntários, são meninos que não vão ter relações, que não se sentem capazes de ter relações com outras mulheres, seja sexual, seja amorosa, por uma questão mesmo de autoestima, de distorção de autoimagem, sabe? Então você vê que são homens inseguros que acreditam que vão ser celibatários por não terem condições de estarem com uma mulher. Eu acho que é isso, tá? Mas eu achei bem interessante porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Outra coisa, outro aspecto interessante é que quando os policiais começam a investigar a história, eles primeiro acham que essa menina que foi assassinada, era amiga do Jamie. Depois ele descobriu, através do próprio filho, inclusive, que todas as siglas usadas nas mensagens dela para ele não tinham nada de amigáveis. Eram mensagens que continham ali outras informações, né? Informações subliminares. E ele começa a explicar o que é cada emoji, o que significa cada emoji.
e percebe que, na verdade, o que estava rolando ali não era um comentário de uma amiga, mas sim de alguém que estava fazendo bullying e provocando, de certa forma, o Jamie. É claro que nada disso vai justificar, tá? Porque eu acho que nada justifica você tirar a vida de alguém. Mas isso também é um sintoma, né? Você não poder se frustrar de alguma forma, você não conseguir conter os seus surtos. Eu diria que, assim, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline tem uma dificuldade muito séria em se autorregular. E é claro que se isso for verificado, pode ser tratado, tá? Hoje a gente sabe que border consegue sim se tratar com terapia, com medicamento, para de alguma forma estabilizar o humor e não conseguir sair tanto ali do estado de racionalidade para o emocional. Que mais que eu posso falar sobre isso? Tá, sobre o choque de gerações, né? Você vê ali gerações completamente diferentes. Você vê que o policial realmente não entendia absolutamente nada dessa nova linguagem que é feita nas redes sociais. Nem eu entendi, né? Nem eu entenderia também de outra forma, mas a gente teve ali uma explicação do filho dele, e aí eu consegui compreender que existem alguns emojis que a gente acha que são tranquilinhos, mas na verdade tem um significado por trás, e um significado completamente diferente do que a gente imagina. E, e aí eu vejo realmente assim, o que que, o que que a gente pode fazer até para mudar esse tipo de relação que a gente vê entre pais e filhos, né, que chegam numa adolescência conturbada e que normalmente só chegam nessa fase de forma conturbada porque na infância já não tiveram o que eles necessitaram. E o que pode ser feito? Se imagina que você é pai ou mãe de um adolescente e você não conseguiu ter muito tempo na sua vida ou não se dedicou muito tempo na criação do seu filho porque você tinha que trabalhar, porque você não tinha com quem deixar, ou porque você tinha que deixar na escola o dia inteiro, e aí quando chegava à noite já cansada não conseguia dar o tempo de qualidade. Eu diria que assim, eu acho que nunca é tarde para você tentar resgatar um vínculo emocional com seu filho. Mas eu acredito mais do que isso, que a gente precisa olhar para os nossos filhos desde a infância e criar um vínculo emocional, né? Criar um vínculo afetivo com essa criança desde sempre, desde o momento do nascimento. Por quê? Porque quando você dá afeto, quando você dá atenção, quando você dá limite, quando você ensina sobre respeito e sobre as questões da vida, né, sobre todos os quando você diz não, quando você até frustra a criança para que ela entenda que é normal, né, você passar por esse momento de frustração, você vai ter adolescentes muito melhores do que esses que a gente viu na série, muito melhores. Por quê? Porque o vínculo, a comunicação, ela é feita desde lá, desde pequenininho. Se você conversa com teu filho, se você dá atenção para ele, se você diz não para ele, se você de alguma forma ensina sobre moralidade e ética para o teu filho, você vai ter ali mais um companheiro de vida, porque provavelmente essa criança vai se transformar num adolescente que vai confiar em você. Porque tudo que você diz que faria, você fez, você colocou em prática e você não terceirizou a educação dele para as telas, porque é o que está acontecendo hoje. Você vê ali naquela escola todo mundo no celular, a diretora gritando, pedindo para eles largarem o celular, para deixarem o celular de lado, eles gravando, falando, mandando áudio, fazendo vídeo, quer dizer, o tempo todo com o celular dentro da escola. Então, se está assim dentro da escola, imagina fora dela. Se você é uma pessoa que deixa seu filho ficar nas telas sem nenhuma orientação, nem supervisão, eu vou dizer para você que você está largando o teu filho num mundo que é muito cruel. Um mundo que tem ali, eu diria que assim, existe um submundo
dentro da internet que a gente nem imagina. Existem pessoas que querem o tempo todo, de alguma forma, se aproveitar da vulnerabilidade de um adolescente, de uma criança, o tempo inteiro. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. A gente tem que ficar atento ao que o nosso filho está vivendo, o que ele está vivendo, qual é o momento, quais são as dificuldades dele, quais são os desafios dele, o que está acontecendo na escola. Por exemplo, o filho do inspetor lá, do policial, ele não queria ir para a escola. Todo dia ele mandava mensagem para o pai inventando uma doença para não ir à escola. E o pai simplesmente falava assim: vai para a escola sim, não tem conversa, mas não procurou conversar com ele para entender o que estava acontecendo. Só que quando ele foi fazer as investigações, ele viu que o filho sofria bullying. E por isso que ele não queria ir para a escola. Mas isso não seria evitado com uma simples conversa? Fazendo com que o filho realmente se abrisse com transparência para o que estava acontecendo na escola. De repente ele poderia ajudar, de repente ele poderia ir na escola, solicitar de repente alguma atenção especial ou trocá-lo de escola, porque naquela escola ali eu imagino que não ia ter nenhuma atenção especial. Até porque se os alunos não respeitam nem o diretor da escola, imagina só, nem os professores. Então, não serviria de nada, mas pelo menos ele ia compreender e conversar com o filho e, de repente, ensinar para o filho como lidar com esse bullying, com essas adversidades. Isso também é uma forma. E aí tem outra cena que eu achei muito interessante, que no final, né, na última cena, episódio 4, quando os pais eles estão ali chorando, e aquela cena me emocionou muito, porque, gente, imagina uma cena sem cortes, muito realista, e eles chorando, né, porque de alguma forma eles estavam tentando encontrar uma falha na educação deles, porque o cenário dessa família, por acaso, era uma família normal, amorosa, era uma família querida. Só que uma coisa me chamou a atenção, o que eles normalizaram, que eles conseguiram, conversando juntos, ver que isso pode ter sido uma falha. Que, de alguma forma, eles estavam achando que um adolescente, né, entrar todos os dias em casa, ir direto para o quarto, ficar trancado no quarto por muito tempo, ficar o tempo todo no celular ou no computador, né, não se comunicar tanto com a família. Ah, é normal porque é da adolescência. Não é normal, tá? É normal para aquele adolescente que não teve atenção, que não é visto dentro de casa, e aí ele prefere se isolar do que realmente ter ali um contato familiar. Mas a gente sabe que o adolescente também tem esses momentos de querer um pouquinho da privacidade, da individualidade, mas eu sou a favor de que o adolescente ele não precisa de tanta privacidade assim, tá? Então eu não acho que o adolescente tem que ter um computador dentro do quarto, por exemplo, e usar indiscriminadamente sem supervisão. Já acho errado. Acho também que a gente não deve deixar ali o celular com o adolescente direto para ele dormir com o celular e tudo mais, porque se nós adultos já estamos com vício em celular, vício em telas, em redes sociais, imagina um adolescente que está em fase de formação de caráter, está numa fase de desenvolvimento. Então, tudo pode influenciar negativamente e positivamente. Então, a gente precisa olhar mais para esse adolescente, a gente precisa entender o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando, quem são as pessoas que estão ali no entorno dele, porque aonde ele vai, né? Que hora chega. A gente precisa ter esse controle. E não é um controle só porque a gente acha, né, que a gente tem que os nossos filhos são marionetes. Não é isso. Mas é uma forma da gente entender o que está acontecendo, da gente ficar de olho e sim respeitar. Respeitar as vontades, respeitar quando ele ficar chateado, por exemplo, porque não quer fazer uma coisa que você quer que ele faça. A gente respeita, mas a gente orienta. E a gente não deixa simplesmente o adolescente dizer o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, se a gente não concorda. Nós somos os adultos da relação.
A gente precisa entender que já passamos por essa idade, a gente sabe que a gente se sente ali meio detentor do saber, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente é melhor do que os adultos, que nós, né, estamos numa posição privilegiada e na verdade a gente não sabe de nada. Lembra que o córtex pré-frontal, ele termina de se formar em média até os 30 anos de idade. Ou seja, aquela pessoa ali que você acha de 22, 23 anos ainda tem muita imaturidade, ainda não toma as decisões, né, de forma muito racional, não pensam muito ainda na consequência. E é claro que se a gente for tirar, né, a gente não pode generalizar nada, porque de fato não pode haver uma generalização, porque tem adolescentes que viveram de uma forma e adolescentes que viveram de outra forma, tem uns que são mais responsáveis do que outros, existe sim essa questão da personalidade, mas a gente sabe que a maturidade física, cerebral, ela ainda nem chegou no seu pico, nem chegou no seu fim, né? Imagina que até os 30 anos de idade você ainda está em formação. Ou seja, mais um motivo para que você, adulto da relação, consiga direcionar, conversar com seu filho e fazer com que ele confie em você. E confiar não é ser melhor amigo, porque eu nem sou a favor de ser, eu sou melhor amiga do meu filho. Não acho isso. Eu acho que o filho precisa ter uma mãe. Uma mãe que pode ter momentos que vai ser muito legal e tem momentos que ela vai ter que dar limite, vai ter que dizer não, vai ter que dizer o porquê não, vai ter que ensinar sobre moralidade, sobre ética. Então, eu acho que as pessoas estão confundindo. Hoje, a gente vê ali tanto o radicalismo de uma educação positiva que diz que a criança não precisa ter limite, que quem tem limite é município, etc. Eu já ouvi coisas assim. Como a gente tem do outro lado pessoas que não se interessam em estudar sobre educação e colocam, replicam ainda a rigidez, a violência que tiveram na geração passada. Então, vamos chegar no caminho do meio. A gente não precisa ser violento com os nossos filhos, nem desrespeitá-los, mas também não precisamos ser permissivos. A gente precisa sim educar com respeito, mas dando limite, sabendo dizer não, sabendo direcionar e fazendo com que eles confiem na gente. Então, se você dá uma consequência para o teu filho, que você vai tirar o celular dele por algum motivo, você disse que ele vai ficar uma semana sem celular e você não cumpre, ele já não confia em você, porque você nem a sua palavra vale tanto. Então, reflita sobre o que você anda fazendo com seu filho, porque essa cena do final foi uma cena muito comovente. Eles estavam buscando de alguma forma, né, a falha deles na educação, o que eles não viram, né, que deixaram passar para que o filho cometesse esse assassinato. E aí você vê que, obviamente, se eu tivesse que falar sobre todos os aspectos aqui, eu ia ficar muito tempo, eu ia ter que fazer um vídeo mais longo do que esse. Mas a ideia aqui é a gente tirar um pouco desse aprendizado em relação à adolescência, em relação a respeito, aos choques de gerações, gerações que vieram de educações muito opostas, né? Adolescentes que são largados, com pais que foram muito reprimidos, e aí a gente precisa realmente ir para o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. E isso é algo que você pode fazer na sua casa. A tua comunicação precisa melhorar. O teu olhar para o teu filho precisa melhorar. Você precisa mostrar para ele que ele pode contar com você. Dá carinho, dá atenção, dá direcionamento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ainda assim, corre o risco dele fazer algo que você não aprove. Por isso, faça o melhor que você pode. Porque eu não acredito nessa história de também culpar os pais por todo o comportamento dos filhos. Mas com certeza existe sim uma questão a ser resolvida. Um beijo, até mais. E eu espero que vocês curtam esse vídeo.